Tem coisas na sua vida que você não deveria consertar. Você deveria eliminar, em silêncio. Existe um tipo de mudança que não pode ser anunciada, não pode ser explicada, não pode ser debatida, porque no momento em que você fala, você enfraquece. Você abre espaço para opinião, para dúvida, para interferência, e aos poucos, você volta atrás. É por isso que muita gente começa a mudar, mas não sustenta. Conta para todo mundo, busca validação, explica o que vai fazer, e perde a força no meio do caminho. Mas quem realmente muda, faz diferente. Muda em silêncio, corta em silêncio, se afasta em silêncio, e quando percebem, já não é mais a mesma pessoa. E hoje eu vou te mostrar 7 coisas que você precisa começar a eliminar da sua vida, sem aviso, sem justificativa, e sem olhar para trás. Nem tudo precisa ser resolvido, algumas coisas precisam ser encerradas. Pare de alimentar relações que só existem por hábito. Tem gente na sua vida que não está ali por conexão. Está ali por repetição. Vocês não crescem juntos, não se inspiram, não se desafiam, só ocupam espaço. Conversas vazias, presença automática, uma proximidade que existe, mas não agrega. E o mais perigoso, você se acostuma, porque o cérebro prefere o familiar, mesmo que seja medíocre, do que o desconhecido que pode te transformar. Então você mantém, por educação, por tempo de história, por medo de parecer frio. Mas no fundo, você já sente que não faz mais sentido. E é aqui que entra a maturidade. Nem toda relação precisa ser resolvida. Algumas precisam ser encerradas. Sem anúncio, sem conflito, sem explicação. Porque crescer, muitas vezes é ter coragem de soltar o que já não acompanha quem você está se tornando. Nem todo mundo que entrou na sua vida foi feito para permanecer. Pare de explicar sua vida para quem não está comprometido com ela. Se você precisa explicar demais, já tem algo errado. Porque quem realmente está alinhado com você, entende. Agora, quem questiona tudo, duvida de tudo, ou precisa que você justifique cada decisão, não está na mesma frequência. E toda vez que você explica, você se expõe. Você abre espaço para opinião, para julgamento, para insegurança, e aos poucos, começa a duvidar de si mesmo. Porque nem todo mundo quer te ver crescer. Alguns só querem te ver, igual ao que você sempre foi. Então você começa a se moldar, para caber na expectativa dos outros. E é aí que você se perde. Por isso, existe um nível de evolução, onde você para de explicar. Você simplesmente decide, e sustenta. Sem convencer, sem provar, sem pedir aprovação. Porque quando você sabe quem está se tornando, você não sente mais necessidade de ser entendido por todo mundo. Quem precisa de muita explicação, dificilmente está na mesma direção que você. Elimine o hábito de voltar para quem você era. Existe uma versão sua, que já não te representa mais. Mas você ainda volta para ela. Volta nos pensamentos. Volta nas atitudes. Volta nas decisões impulsivas. Como se tivesse um elástico invisível te puxando de volta pro antigo padrão. E tem, porque o seu cérebro já se acostumou com aquela versão. Mesmo que ela te limite, ela é familiar. Então toda vez que você tenta evoluir, vem aquela voz, depois eu faço. Só dessa vez. Não precisa mudar tanto assim. E quando você percebe, já voltou. De novo. E é isso que impede sua transformação. Não é falta de tentativa. É falta de ruptura. Porque mudança real não é melhorar um pouco. É parar de alimentar a versão antiga. Sem negociar, sem exceção, sem voltar. Porque toda vez que você volta, você reforça exatamente o padrão que está tentando quebrar. Você não evolui enquanto continua visitando quem você decidiu deixar para trás. Elimine ambientes que te diminuem, mesmo que sejam confortáveis. O ambiente em que você vive está te moldando, mesmo que você não perceba. As conversas, as pessoas, o tipo de mentalidade ao seu redor. Tudo isso está definindo o seu padrão. E o problema é, existem ambientes que não te desafiam. Não te puxam para cima. Não expandem sua visão. Eles te mantêm pequeno, de forma confortável. E isso é perigoso, porque você não sente dor suficiente para sair, mas também não cresce. Você fica estagnado, e começa a achar que aquilo é normal. Que pensar pequeno é normal. Que viver no básico é suficiente. Até perceber
que o tempo passou e nada mudou. Por isso, crescer exige coragem. Coragem de sair de lugares onde você é aceito, mas não evolui. Porque o ambiente certo não é o que te acolhe apenas. É o que te exige uma versão maior de você. O lugar que te mantém confortável demais pode estar te mantendo exatamente onde você está. Elimine o hábito de alimentar pensamentos que te enfraquecem. Nem tudo que passa na sua mente merece ficar. Mas você deixa, você alimenta, repete cenários negativos, revive situações, cria problemas que ainda nem aconteceram. E aos poucos, isso vira o seu estado natural. Porque o cérebro aprende por repetição. Quanto mais você pensa algo, mais aquilo parece verdade. Mesmo que não seja. E o mais perigoso, você começa a agir com base nisso. Se sente inseguro sem motivo. Dúvida de si mesmo. Se limita antes mesmo de tentar. Tudo por causa de pensamentos que você nunca deveria ter sustentado. Por isso, maturidade mental não é pensar positivo o tempo todo. É saber o que você não pode mais alimentar. Cortar o ciclo. Interromper o padrão. Porque um pensamento repetido não só ocupa sua mente, ele constrói a realidade que você vive. O que você alimenta na mente, cresce na sua vida. Elimine a necessidade de ser validado o tempo todo. Se você precisa que alguém aprove, você ainda não decidiu de verdade. Porque quem está alinhado com o que quer, não negocia com opinião. Mas a maioria das pessoas ainda vive assim, posta, e espera a reação. Decide, mas pergunta antes. Sente algo, mas precisa que alguém confirme. E isso te enfraquece, porque te coloca em uma posição perigosa. Você começa a confiar mais no olhar dos outros, do que na sua própria percepção. E aí você trava, dúvida, hesita, volta atrás. Não porque não sabe o que fazer, mas porque está esperando alguém dizer que está certo. Só que existe um nível de evolução, onde você para de buscar validação e começa a sustentar decisão. Mesmo sem aplauso, mesmo sem apoio, mesmo sem ninguém entender. Porque no final, quem vive sua vida é você. E se você continuar esperando validação, vai continuar vivendo uma versão adaptada, e não a real. Quem precisa de validação constante, ainda não assumiu o controle da própria vida. Elimine o apego ao controle de tudo. Existe uma coisa silenciosa, que pode estar travando completamente a sua vida: a necessidade de controlar tudo. Controlar o tempo, controlar o resultado, controlar como as coisas vão acontecer. E parece responsabilidade, mas muitas vezes é medo. Medo do inesperado, medo de não dar certo. Medo de sair do roteiro que você criou. Então você tenta prever tudo, planejar tudo, garantir tudo. Só que, quanto mais você tenta controlar, mais você se prende. Porque a vida não responde ao controle. Ela responde ao movimento. E enquanto você está tentando ter certeza de tudo, você não age. Você não arrisca. Você não se permite viver o processo. E isso te mantém travado. Por isso, existe um momento em que crescer exige soltar. Soltar a necessidade de saber exatamente como. Soltar o controle do tempo. Soltar a tentativa de garantir resultado. E confiar mais no processo do que no plano. Porque quando você solta o controle, você libera espaço para a mudança acontecer, para novas possibilidades surgirem, para a vida fluir de um jeito que você nunca conseguiria prever. E talvez, o que está travando sua vida, não seja falta de esforço. Seja excesso de controle. Você não destrava a vida controlando mais, você destrava soltando o que está aprendendo. Talvez, o que está travando a sua vida não seja o que está faltando. Seja o que você ainda não teve coragem de soltar. Pessoas que já não fazem sentido. Padrões que já deveriam ter acabado. Pensamentos que já deveriam ter sido interrompidos. Mas você mantém, por hábito, por medo, por apego, e aos poucos, isso vai moldando a sua vida sem você perceber. Porque tudo que você não elimina, te mantém no mesmo lugar. E chega um momento, em que evoluir não é adicionar mais. É remover. Remover o excesso. Remover o que pesa. Remover o que te prende. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que doa no começo. Porque é só quando você limpa, que a sua vida começa a ter espaço para algo novo entrar. Então talvez, você não precise de mais força. Você precisa de mais coragem. Coragem de cortar. Coragem de encerrar.
Coragem de mudar, em silêncio. E quando você faz isso, você não avisa. Você não explica. Você só muda. E quando percebem, você já não é mais a mesma pessoa. O que você não elimina, te limita. Se esse vídeo te incomodou, é porque você já sabe o que precisa mudar. Então me responde com sinceridade. O que você precisa começar a eliminar da sua vida, mas ainda está adiando? Não precisa explicar, só escreve. Porque no momento em que você assume isso, você para de fingir que não vê. E se você quer evoluir de verdade, se inscreve no canal. Porque aqui você não vai receber conteúdo para se sentir bem. Você vai receber o que precisa ouvir, para mudar. Você já sabe o que precisa soltar.